Muitas pessoas têm me procurado no LinkedIn e no Instagram perguntando quais são os projetos que eles deveriam colocar num portfólio de projetos para poder mostrar para os recrutadores que eles têm as habilidades necessárias para se tornar um Data Scientist e também para impressionar os recrutadores durante o processo seletivo. Bom, se você quiser saber quais são esses projetos, seja muito bem-vindo ao canal Seja um Data Scientist. Meu nome é Meigeron e o objetivo desse canal é trazer conteúdo que te ajude a conseguir o seu primeiro emprego como um Data Scientist ou fazer uma migração para essa área. Eu vou trazer aqui tanto conteúdos da parte técnica de Machine Learning, Data Science, modelagem, quanto da parte de preparação também. Então, o que você deve estudar, o roadmap de estudos, empresas que você deve procurar, entrevistas que você vai enfrentar, quais são as perguntas que as pessoas vão fazer, enfim, tudo que te ajude a conseguir o seu primeiro emprego ou fazer uma migração de carreira, tá bom? Bom, e nesse vídeo aqui eu quero falar com você sobre os projetos que você deveria colocar em um portfólio de projetos para poder demonstrar que você é capaz de resolver problemas complexos nas empresas. Bom, e para isso eu vou mostrar para você qual foi o raciocínio que eu utilizei para poder chegar nesses projetos. E aí eu quero que você escreva aqui nos comentários se você concorda, discorda, se você tem alguma coisa a adicionar com esse raciocínio, tá bom? Bom, o objetivo de um portfólio de projetos é que a gente tenha projetos que demonstrem que nós somos tão capazes de resolver problemas complexos quanto os Data Scientists nas empresas, certo? Bom, e para isso a gente precisa entender como que um cientista de dados ele resolve os problemas complexos nas empresas e cria os projetos inovadores. Então o primeiro passo é a gente entender o trabalho de um Data Scientist e aí a gente pode olhar todas as etapas de resolução de um projeto complexo de Data Science e se nós fizermos projetos que demonstrem todas essas etapas, nós podemos concluir que nós também somos capazes de resolver problemas complexos igual aos Data Scientists que já estão nas empresas, certo? Bom, então eu trouxe aqui as etapas de um projeto de Data Science que é baseado na minha experiência pessoal, tá? Então eu me baseei muito nos projetos que eu já realizei, pelas empresas que eu passei, para poder criar esse roadmap aqui. Esse roadmap ele muda um pouquinho dependendo da natureza do projeto, mas de uma forma geral as etapas são as mesmas, tá? Então a primeira etapa é a questão de negócio. Nessa etapa alguém faz uma requisição para você de algum projeto, para solucionar alguma dor ou para fazer algum tipo de inovação, tá? E aí na segunda etapa você não sai correndo fazendo o que a pessoa te pediu, você dá um passo para o lado e tenta entender qual que é a causa raiz daquele problema, porque geralmente as pessoas elas não chegam para você com um problema real, elas chegam para você com uma solução que elas acham que resolve o problema delas. E aí, na maioria das vezes, as pessoas elas não são as melhores pessoas para indicar soluções para os próprios problemas. Então é sempre legal você dar um passo para o lado, entender a causa raiz, para que você realmente construa uma solução que resolva aquela dor que a pessoa tem, certo? Depois que você entende a causa raiz do problema, você coleta os dados e aí você faz uma limpeza dos dados, porque os dados eles não vêm sempre bonitinho para você. Então aqui tem que se preocupar com dados missing, tem que se preocupar com a qualidade do seu dataset. Depois que você faz essa limpeza dos dados, você faz uma análise exploratória dos dados para ganhar um pouco mais de conhecimento em relação ao problema que você está enfrentando, também para gerar insights para o negócio e para escolher quais algoritmos de machine learning você vai aplicar, tá? Uma grande parte dos projetos de Data Science, eles são resolvidos com a exploração de dados. Então é muito importante que você saiba fazer uma boa análise exploratória de dados, tá bom? Bom, depois da análise exploratória de dados, você tem a etapa de modelagem dos dados. Então você precisa preparar os dados para que os algoritmos de Machine Learning possam ser aplicados. Então, por exemplo, se você tem dados categóricos, você precisa transformar eles em numéricos, senão alguns algoritmos não entendem aquilo, tá? Então tem uma modelagem de dados antes de você aplicar os algoritmos de Machine Learning em cima desses dados, tá bom? Bom, depois que você aplica os algoritmos de Machine Learning, você precisa metrificar a performance desses algoritmos, entender se eles estão performando bem, performando mal, se eles estão realmente aprendendo algum comportamento dos dados ou se eles estão apenas entendendo que aquilo é um ruído. E depois disso você coloca esse modelo em produção e faz com que o resultado desse modelo seja acessado por diversas pessoas para que elas incluam essas respostas dentro da sua estratégia
e assim ajude a empresa a crescer, a trazer mais resultados, a tornar mais eficiente o dia a dia das pessoas, tá bom? Então esse aqui são todas as etapas de um projeto de Data Science. Cada uma dessas etapas aqui tem bastante coisa envolvida, são vários algoritmos, várias formas de fazer uma análise exploratória de dados, mas se a gente conseguir construir projetos que cubram algumas etapas desse ciclo todo aqui de resolução de um projeto de Data Science, a gente consegue provar para as pessoas que a gente também consegue resolver problemas, certo? Faz sentido? Se não fizer, escreve aí nos comentários. Se fizer também, escreve aí nos comentários. Quero saber a sua opinião sobre esse roadmap de Data Science, tá bom? Bom, baseado nisso, então, eu quero fazer agora o seguinte. Eu quero pegar partes dessas etapas aqui e eu quero construir projetos para demonstrar que a gente é capaz de executar essas etapas e gerar valor para o negócio, tá bom? Então, baseado nisso, a gente volta para a definição de um portfólio de projetos, que é demonstrar que a gente sabe resolver problemas reais de Data Science. Essa definição ela vai ser importante para a gente também excluir projetos que não são projetos de portfólio, tá? Às vezes são projetos de estudo, onde você utiliza apenas para entender a teoria, para testar alguns algoritmos, mas eles são tão simples que você não pode dizer que você é um Data Scientist apenas resolvendo esse tipo de problema, tá bom? Então, com isso, eu criei 5 tipos de projetos que eu acho que você deveria ter no seu portfólio de projetos. O primeiro tipo é o projeto de insights. Então, todo Data Scientist ele precisa ser um bom Data Analyst. E uma grande maioria dos projetos, dos problemas que as empresas enfrentam, elas são solucionadas com uma boa análise exploratória de dados. Então, se você tiver projetos do tipo Insight no seu portfólio, você consegue demonstrar para os recrutadores que você consegue resolver problemas simples nas empresas sem necessariamente precisar de Machine Learning, tá bom? Porque Machine Learning ele é apenas uma ferramenta de Data Science, tá? Então não seja aquela pessoa extremamente apaixonada por Machine Learning, mas seja apaixonado por resolver problemas, tá bom? Bom, quais são as etapas que um projeto de Insights ele cobre? Então ele cobre a parte da questão de negócio, entendimento do negócio, coleta de dados, limpeza de dados e análise exploratória de dados. Então como que você resolve um problema de um projeto de insights? Então você simula um problema de negócio, então imagina que você é dono de uma empresa e você começa a pensar em quais problemas aquela empresa pode ter. Depois você identifica a causa raiz desse problema. Depois você pode procurar por datasets, por conjunto de dados que resolvam isso, tá? Aqui pode ser até uma ordem contrária. Então você vai na internet, encontra datasets públicos e aí entende da onde foi gerado aqueles dados, qual que é o tipo de negócio que gerou aqueles dados. E aí você começa a pensar para esse tipo de negócio, quais são os problemas que essa empresa enfrenta. E aí entende qual que é a causa raiz, o que causa esses problemas. E aí com os dados você vai gerar insights para explicar essa causa e gerar soluções para isso, tá? Sugestões de soluções para isso, tá bom? Então depois você trata os dados, porque nem sempre os dados vão vir bonitinho para você já poder resolver diretamente. Levante hipóteses sobre o comportamento do negócio, então isso aqui é uma parte super importante de um projeto de insights, tá? Se você não tiver as hipóteses que você quer comprovar com os dados, você vai ficar perdido na análise exploratória de dados. Porque a análise exploratória de dados ela pode ser tão grande quanto você quiser, tá? Eu estou falando isso por experiência pessoal, tá? Então sempre chegue na análise exploratória de dados com algumas hipóteses que você quer validar. E aí você utiliza esses dados para poder validar essas hipóteses. Então você vai ter uma análise muito mais guiada, muito mais orientada a um objetivo final, tá bom? Então crie essas hipóteses sobre o fenômeno que você está modelando. Ah, então eu acho que a causa disso é isso, valida com o dado. Ah, mas eu acho que pode ser aquilo, valida com o dado. Então o seu papel nesse projeto aqui é validar ou rejeitar as hipóteses que você levantou durante a análise exploratória de dados, tá bom? E aí depois que você validar essas hipóteses, você compila os seus resultados, compila os achados que você obteve nos dados e faz a sua sugestão de como a pessoa deveria resolver aquele problema, tá bom? Então esse é um tipo de projeto Insights, é um projeto muito legal, você pode observar aqui que não envolve Machine Learning, porque mais uma vez nem todo problema é resolvido com Machine Learning, então é legal você mostrar para os recrutadores que você também é um bom analista de dados e isso te faz ser um bom Data Scientist, tá bom? Bom, outro tipo de projeto aqui é o tipo de projeto de Data Engineering.
Eu sei que Data Engineer é uma área totalmente diferente de Data Science, são profissões separadas, mas é sempre legal você saber um pouquinho sobre pipeline de dados, para que você também consiga lidar com situações do tipo, você entra na empresa e não tem os dados organizados, ou não tem nenhum Data Engineering, e aí você se vê sozinho precisando coletar dados de fontes de dados completamente diferentes. Então é legal você ter skills aqui de fazer requisições em APIs, de fazer query em banco de dados, de unir todas essas coisas, armazenar em algum lugar, criar um pipeline para poder realimentar o seu modelo. Então essa é uma outra parte de Data Science, que é uma parte mais de engenharia de software, né? Você criar pipelines de dados, tá bom? Então é legal você ter projetos de Data Engineer no seu portfólio para mostrar que você é um Data Scientist independente. Se tiver Data Engineer ou não, ou se tiver dados estruturados ou não, você é capaz de resolver problemas mesmo assim, tá bom? Bom, quais são as etapas que cobre projetos de Data Engineering? Coleta de dados, limpeza de dados, exploração de dados. Então, para executar projetos de Data Engineering, você vai coletar dados de fontes externas. Então, um grande exemplo aqui é fazer web scraping, tá? Tem alguns sites que já são específicos para fazer web scraping, você pode treinar o web scraping neles. Então você aprende a extrair dados da web, organizar isso em banco de dados e criar um pipeline que seja robusto, que seja contra falhas, tá? Então você salva esses dados em um banco e aí você aprende a criar tabelas, criar as relações das tabelas. Atualiza esses dados com frequência, então você vai precisar criar um pipeline que ele tem uma orquestração das tarefas entre si e que rode todo dia. E que se algum desses jobs falhar, como que você faz para que o pipeline todo não falhe? Então vai te ajudar a criar muita noção de desenvolvimento de software, tá? Que é muito importante para criar os seus pipelines em Data Science. Depois você limpa os dados, explora os dados e aí você traz alguns insights também para poder treinar essa parte, tá? Mas projetos de Data Engineer são focados para que você aprenda a construir pipeline de dados, tá? E coletar dados de fontes diferentes. Então fazer requisições em API, fazer query em banco de dados, fazer web scraping, tudo isso faz parte de um projeto de Data Engineering, beleza? Bom, outro tipo de projeto são os projetos de Machine Learning, que eu acho que é o que todo mundo faz aqui, né? Todo mundo que entra nessa área de Data Science, a primeira coisa que faz é aprender algoritmos de Machine Learning, né? E você precisa também ter projetos de Machine Learning dentro do seu portfólio. E quais são as etapas que um projeto de Machine Learning cobre? Coleta de dados, limpeza de dados, exploração de dados, modelagem de dados, algoritmos de Machine Learning e avaliar os algoritmos de Machine Learning usando as métricas apropriadas, tá? E como que você desenvolve um projeto de Machine Learning? Primeiro você então escolhe os dados, eles precisam ser próximos do real, tá? Essa é uma característica importante. Então não adianta você pegar dados muito simples, que tem 1 milhão de resolução aí pela internet, e dizer que você é um cientista de dados só fazendo isso, tá? Então você precisa pegar dados próximos do real, porque lembre-se que a gente precisa de projetos que mostrem que nós somos tão capazes de resolver problemas complexos quanto os data scientists que estão nas empresas. Então você precisa escolher datasets reais, tá? Kaggle é uma ótima fonte para você encontrar desafios reais de data science ou o mais próximo possível deles, tá bom? Então você escolhe o seu dataset, faz a limpeza, faz a exploração, modela os dados, aplica algoritmos de machine learning, avalia o desempenho dos modelos usando as métricas corretas. Aqui é legal que nesse projeto é muito bom para você aprender como converter a performance de um modelo de machine learning em performance de negócio. Então, por exemplo, no dia a dia, o seu chefe vai falar assim: Meigron, quanto que é a acurácia desse modelo que você desenvolveu aí de previsão de vendas, por exemplo? Aí você vai falar assim: cara, tá em 90%. Aí ele vai falar assim: tá, mas quanto de dinheiro isso vai trazer a mais no final do mês? Então, qual que é a relação de uma acurácia de 90% em termos financeiros, que é o termo que o negócio entende? Então, a tradução de performance de modelos de machine learning para performance de negócio é super importante você saber. Porque é isso que você faz a conexão de Data Science e Machine Learning com o negócio. Porque se você não fizer essa conexão, Machine Learning é simplesmente uma área de pesquisa. Porque você não tem uma conexão com o negócio, você não consegue gerar valor com isso. Então esse tipo de projeto aqui de Machine Learning é muito bom para você exercitar isso, tá bom? Depois um outro tipo é um tipo que eu chamo de projetos end-to-end. Esse projeto aqui ele começa com a coleta de dados, limpeza de dados, exploração dos dados, modelagem dos dados, algoritmos de machine learning, avaliação do algoritmo de machine learning
e os modelos em produção. Então aqui você vai praticar formas de você colocar o seu modelo em produção, expor uma API ou uma tabela que você vai escrever os seus resultados para que outras pessoas consigam consumir os resultados gerados pelo seu modelo, tá bom? Quais são as etapas para você criar um projeto end-to-end? Você precisa coletar, limpar, explorar um conjunto de dados que seja próximo do real, tá? Nunca se esqueça disso. Depois você modela, aplica, avalia a performance dos algoritmos de machine learning com as métricas específicas e aí você publica o modelo em produção. Você pode usar frameworks que são open sources, igual o MLflow, você pode fazer APIs usando o Flask, você pode utilizar também ferramentas que são pagas, igual o Google Cloud, a AWS. Então você precisa treinar formas diferentes de expor o seu modelo para que as pessoas elas consigam usar os resultados que ele provê, tá bom? Bom, e por último são os projetos de Data Science, que são os projetos mais completos, tá? Então, quais são as etapas que um projeto de Data Science ele cobre? Então, você tem a questão do negócio, então você já começa pelo problema. Então, entendimento do negócio, a coleta de dados, limpeza de dados, exploração dos dados, a modelagem dos dados, os algoritmos de machine learning, a avaliação do algoritmo e os modelos em produção. Então, projetos de Data Science, realmente você inicia com a questão de negócio, então você inicia com alguém te fazendo uma pergunta, então você parte de um problema e você faz todo esse processo aqui até você chegar em um modelo que você coloca em produção para que as pessoas utilizem esse resultado dentro da estratégia deles, tá bom? Então realmente é um projeto completo. Cada etapa desse projeto aqui pode ser do tamanho que você queira, porque sempre existem muitas formas de fazer a mesma coisa, mas sempre procure, sempre dê preferência para fazer o mais simples, o mais rápido possível, tá? Então procure trabalhar em projetos de Data Science de forma cíclica. Você sempre começa com o mais simples e aí você vai entrando, vai se aprofundando até você conseguir entender como que os algoritmos de machine learning funcionam do ponto de vista da matemática e da álgebra linear, tá bom? Mas sempre procure começar com o mais simples e ir tornando isso cada vez mais complexo, tá bom? Bom, então esses são os tipos de projetos que eu acredito que você deveria ter dentro do seu portfólio de projetos. E é legal falar também dos projetos que eu acho que você não deveria ter no seu portfólio, que são aqueles projetos que eu vejo muita gente fazer, muita gente falando que é Data Scientist apenas por fazer esses projetos, e na verdade são projetos muito longe de problemas reais que as empresas enfrentam, tá bom? Por exemplo, probabilidade de sobreviver ao Titanic. Cara, esse projeto do Titanic, ele é muito bom para você estudar. Então são projetos de estudo, para você entender teoria, para você aplicar algoritmos, ver como que esses algoritmos se comportam quando você muda os parâmetros. Enfim, são projetos que te ajudam a entender a teoria. Mas não são projetos que provam que você é um Data Scientist, porque são projetos muito simples. São projetos que têm 1 milhão de resoluções aí na internet. Então não coloque esses tipos de projetos no seu portfólio. Outro exemplo, Iris Flowers. Cara, esse é um dataset super batido, que todo mundo que aprende classificação conhece esse dataset aqui. Novamente, é um conjunto de dados para você treinar os conceitos e não representa a sua capacidade de resolver problemas complexos. Então não resolva o Iris Flower e fale que você é um Data Scientist, porque você ainda não é, tá bom? Depois o MNIST. O MNIST é um conjunto de dados que são imagens que representam números de 0 a 9 escritos à mão. E todo mundo que aprende Deep Learning pela primeira vez para fazer reconhecimento de imagem, classificação de imagem, utiliza o MNIST. Cara, também é um projeto super batido, é um conjunto de dados super batido que tem 1 milhão de resoluções aí na internet. É legal para você treinar os conceitos, mas ele não reflete a sua real capacidade de resolver problemas complexos da empresa, tá bom? Bom, então esse que eu queria falar para você. Então vamos só recapitular rapidinho aqui quais são os tipos de projetos que você deveria ter no seu portfólio. Bom, esse é o portfólio de projeto que eu acho matador, que é impossível o cara não falar que você é um Data Scientist se você tiver esses projetos dentro do seu portfólio. Bom, você precisa ter 3 projetos do tipo Insights. Então são projetos que você faz uma boa análise exploratória de dados e tira insights dos dados, mostrando que você é um ótimo Data Analyst antes mesmo de ser um Data Scientist. Se você tiver um projeto de Data Engineering, mostrando que você sabe lidar com a extração de dados direto da fonte, é legal. Mostra também que você sabe criar pipeline de dados.
Se você tiver 3 projetos de Machine Learning, então realmente são projetos que você aplica algoritmos de Machine Learning e mede a performance de cada um deles, mostrando como que está a performance e mostra a performance de cada um deles. Se você tiver 2 projetos end-to-end, onde você coloca esses modelos em produção para que as pessoas consigam acessar os resultados desse modelo que você criou, e um projeto de Data Science, por ele ser mais trabalhoso, mas que também envolve você partir de uma questão, de um problema aberto, e você criar todo o projeto e no final você ter um modelo rodando em produção que resolve aquele problema ou dá dicas para as pessoas resolverem aquele problema, tá bom? Bom, na minha opinião, então esse aqui é um portfólio matador. Se você pode, claro, ter um projeto de cada tipo, não tem problema, depois você vai aumentando. Se você tiver um projeto de cada tipo aqui no seu portfólio, eu tenho certeza que os recrutadores vão te olhar de maneira diferente. Bom, e se mesmo assim ainda você está em dúvida sobre que tipo de projeto você deveria fazer em cada uma dessas categorias aqui, eu escrevi um post lá no blog sejamdatascientist.com, onde eu mostro para você um projeto que eu acho legal você ter dentro de cada uma dessas categorias de projetos, tá? Então eu mostro onde está o dataset, onde você consegue ele, o que você deveria fazer e como que você deveria colocar, expor ele dentro do seu portfólio para realmente mostrar que você conseguiu resolver um problema complexo de Data Science, beleza? Bom, então era isso que eu queria compartilhar com você nesse vídeo, eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pelo seu tempo. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram, é @meigron.datascience. Se você tem o LinkedIn, não esquece de conectar comigo lá também. Se você não tem ainda, cara, faz isso logo, porque é por lá que as empresas vão conectar com você, tá bom? Bom, muito obrigado então pelo seu tempo. Vejo você no próximo vídeo. Até mais.